E, presidente, relacionado ainda a isso, qual é o tamanho do problema quando falamos de gato de energia elétrica, de acesso a esse sistema de maneira clandestina ou irregular? Olha, você tem concessionárias de energia que o gato é quase maior que a receita anual dela. Então você tem, por exemplo, não concessionárias de energia, eu diria o seguinte, você tem concessionárias de energia tipo light, que a perda que ela tem, a gente chama isso de perda comercial, que é o gato. A perda que ela tem com o gato é maior do que a receita de diversas concessionárias menores do país. É absurdo. É algo realmente incrível. Light está no Rio de Janeiro, é isso? Light está no Rio de Janeiro, mas você tem também no Pará, no Amazonas. Quanto mais, assim, quanto a região tem mais simples a região, tem menos acesso a uma economia mais ativa e tal, mais você tem essa situação de gatos. Que não é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que tem acesso a uma economia ativa, mas tem o problema... Mas você tem o problema nas favelas, né? A favela ali é um problema social e é um problema de segurança pública, né? Eu diria que nessas regiões mais pobres é um problema social. A gente conhece situações em que há até um incentivo por parte de políticos, entendendo que a energia é um serviço público, que não tem que ser pago. A gente já vivenciou isso lá em regiões como o Pará. Mas você tem situações em que a concessionária não consegue atuar, né? Então, são as favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma questão de segurança pública. E aí, como é que faz? Então, não faz. Na verdade, ela convive com aquilo lá, admite aquela perda. Existe nas regras uma previsão da ANEEL para admitir até um percentual de perda que vai para a tarifa, mas geralmente é muito menor do que a realidade, então isso é prejuízo para a concessionária, né? E aí entra uma questão de falta de atuação do poder público. Isso que eu ia perguntar, a solução teria de passar por uma política de governo e de Estado, Exato, né? Isso aí é questão de segurança pública e questão social, são as duas coisas que precisam andar juntas, né? Porque você tem uma dificuldade muito grande, e mesmo identificado o gato, você precisa ter uma atuação, processo, crime, para prender, investigação, então aí não acontece, né? Então é uma situação muito complexa e representa um percentual grande da energia gerada no país, que se perde com gatos. Vai lá, Piperno. Então, falamos então dos gatos aí na energia elétrica, da usina nuclear de Angra 3, que está praticamente enterrado, e vamos agora então para energia eólica, que é tema aí de discussão no Congresso e tal, e que é, ao que tudo indica, um setor que vai acabar então sendo beneficiado com uma série de vantagens fiscais. Como é que você vê isso? Veja, não só o setor elétrico, o setor eólico, né? A gente tem outras fontes aí que buscam serem viáveis e que a primeira tentativa é via subsídio na conta de energia. E elas precisam de subsídio hoje para o negócio ser viável? Então, veja, algumas delas não mais, né? Eólica e solar já tiveram o seu subsídio, a gente já até tentou que isso acabasse, saiu uma lei para acabar e depois prorrogou por mais um tempo aqueles puxadinhos que a gente vai vendo no país. Porque a gente está falando de um momento delicado em relação ao corte de gastos aqui no país, ou a necessidade de se aumentar o corte de gastos, mas a gente não tem visto qualquer tipo de ideia aventada sobre corte de subsídio. Exatamente. Eles não têm entrado no debate, exatamente porque poderia gerar uma situação de impopularidade política aí com esses setores. E porque o subsídio quem paga é a população, né? Não é o Estado, né? Então esse é um ponto. E aí você tem iniciativas no Congresso todos os dias, os famosos jabutis, né? Que querem viabilizar novas fontes de energia, mas às custas de subsídio, né? Então esse é uma discussão interminável. A gente até brinca que tem o kit jabuti, fica esperando um PL lá estar na boca para ser aprovado para ele entrar no PL. E a gente tem que correr atrás, todas as associações, não só a nossa, mas é um problema grave, porque, de novo, a tarifa está à beira, nisso o ministro tem falado várias vezes repetido, ele está muito correto nisso, o ministro de Minas e Energia, que a tarifa está à beira de se tornar impagável, né? E se você
aumentar a inadimplência no setor, você pode desestruturar todo o setor, porque a concessionária de distribuição, eu brinco que ela é o tripé de sustentação do setor elétrico, porque ela arrecada do consumidor a conta de energia, né? Eu falei, a energia ela paga para a geradora e arrecada do consumidor, mas ela arrecada todos os encargos, ela arrecada a tarifa de transmissão, ela arrecada todos os impostos e taxas do setor. Então, assim, a inadimplência na distribuição, ela tem um efeito cascata para o setor elétrico inteiro. Então, a distribuidora tem uma preocupação muito grande com o aumento da tarifa. A pessoa fala, é bom para a distribuidora. Não é bom. Porque, primeiro, que ela ganha dinheiro com o uso da rede, ela não ganha dinheiro com esses outros itens. 25% do que ela arrecada fica para ela, para operar, manter, ter sua margem. O resto é tudo distribuído dentro do setor. E nós estamos vivendo um momento em que não tem mais condição de aumentar a tarifa. Nós estamos à beira da inviabilidade. Então, quando você vê um projeto, falando, vamos fazer algo para viabilizar uma determinada atividade, uma determinada fonte de geração, mas via subsídio, isso aí gera uma preocupação muito grande, né? E aí são os lobbies que atuam e a gente tem que atuar para tentar tirar a pressão. Não, o senhor tocou num ponto que me incomoda muito nessa discussão ambiental, porque vende-se essa ideia da descarbonização, da energia verde, como se fosse tudo muito simples, como se não trouxesse um encarecimento do processo produtivo, um impacto econômico. O senhor concorda com essa visão? Concordo. E mais, né? A gente tem que ter algumas preocupações. Primeiro, eu brinco que, não eu, vários falam isso, mas o setor elétrico brasileiro, ele já fez ele já nasceu verde, né? Nós tínhamos 90% de fonte limpa. Nós estamos sujando a nossa fonte à medida que você vai reduzindo a geração hidrelétrica. Tudo bem, você tem um crescimento da eólica e solar, mas nós já fomos. Se você olhar o nosso setor, 90%, 95% da geração, 90%, não 95%, é energia limpa. Então, eu brinco que a transição energética no setor elétrico, ela já foi feita. Que energético entra petróleo, mas a transição elétrica já aconteceu. Né? Agora é óbvio, você tem que continuar caminhando nesse sentido. E essas fontes, essa transição energética, ela leva em consideração diversos custos que a gente não sabe ainda se o consumidor está disposto a pagar. Né? A gente tem até fora do setor elétrico, hoje mesmo saiu nos jornais aí o pessoal dizendo, olha, a produção mais limpa o consumidor não está querendo pagar porque é um custo a mais. Então, você tem que avaliar e ter cuidado de como você conduz isso. Até no setor elétrico, a gente fala muito da transição energética justa, porque você tem que reconhecer que nós já fizemos o nosso papel quando você compara o setor energético brasileiro, mesmo o setor elétrico brasileiro, o nosso papel já foi feito, a gente é muito mais limpo do que os outros países. A gente tem que continuar caminhando nisso, mas não podemos deixar de lado a questão da segurança energética também, que nós colocamos aqui no começo, né, de você não ter problemas do momento de pico da demanda. Lian, já vou abrir o espacinho para você, só o Nelsinho que levantou a mão. Sim. Diga, Nelson. Presidente, você acredita que com a regulamentação do mercado de crédito de carbono, isso possa impactar o setor elétrico, já que você está falando que no setor elétrico já houve essa transição energética para energia limpa, enfim? Eu acho que sim. Na demanda, enfim, no funcionamento de alguma maneira? Eu acho que sim. O setor ele tem diversas... principalmente na geração, você tem ainda muito que se faz e que pode capturar crédito de carbono. Mesmo na transmissão, você tem atividades com abertura de faixas e atividades que impactam, que você também pode capturar crédito de carbono. Então, eu acho assim, é algo que pode trazer mais recursos para o setor e, eventualmente, até servir de financiamento para projetos. Então, acho que é algo que precisa ser regulamentado o quanto antes. Eu digo a sociedade, os consumidores procurando por mais energia, em vez de petróleo ou outras fontes que não são tão limpas assim. Você não enxerga isso impactando o setor energético? Do ponto de vista do consumidor, procurando mais energia em vez por exemplo, mais carros elétricos em vez de carros a petróleo, mais linhas férreas em vez de caminhões movidos a diesel? Eu acho que pode. Ou isso não seria relevante? Não, eu acho que sim. É que esse é um caminho ainda longo, né? Porque o carro elétrico ainda a gente precisa... tudo bem que tem uns chineses aí e a coisa está crescendo bastante, mas ainda tem uma dificuldade muito grande de carregamento, pontos de carregamento, né? Isso é algo que também preocupa o setor, porque isso vai demandar mais energia dos sistemas.
Mas eu acho que sim. Eu não sei se diretamente decorrente da regulamentação do crédito de carbono, mas acho que a tendência é essa, né? É que precisa realmente ser mais acessível, porque eu não tenho dúvida que o consumidor com acessibilidade procuraria um carro elétrico em vez de um carro a combustão. Mas ainda tem a dificuldade dos postos de abastecimento que ainda estão limitados, que é algo que tende a crescer, né? Nós também temos aí outras questões para discutir, que é baterias no setor elétrico, que é algo bastante interessante também, para diminuir a intermitência das fontes, só que ainda não são viáveis economicamente, mas seria uma grande solução para momentos, como eu falei, do pico de demanda, você ter baterias carregadas, então você faz um casamento com as fontes intermitentes, eólico e solar com as baterias, é algo que tem sido pensado, está se avaliando, mas ainda não é economicamente viável, né?